Amém, graças a Deus. 1 de João, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Precioso Deus e querido Pai, nesse instante estamos mais uma vez nos dirigindo a Ti uma palavra de oração, pedindo aqui agora para que, por meio do Santo Espírito, que é o guia da igreja, nos guie e nos dirija em todas as coisas que foram ditas aqui, Senhor. Que Tu possas ungir nossas mentes, nossos corações e abrir o nosso entendimento para a Tua palavra, e que ela venha nos firmar mais e mais ainda nos Teus propósitos, nos Teus decretos celestiais e eternos, e que nós possamos ser confirmados por essa Tua palavra, Pai. Nos ajude ao que nós te pedimos neste momento, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Veja que aqui o apóstolo João está se referindo, quando você vê o contexto assim, à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando isso ocorrer, será a ocasião então em que a igreja de Jesus será totalmente redimida, né, e levada em um arrebatamento. Que é quando ocorrerá então a adoção definitiva, a manifestação dos filhos de Deus e a adoção plena. É a última coisa que está nos faltando. Já temos a redenção nas nossas almas, nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, estamos com nossas vidas escondidas em Cristo, Deus não nos imputa mais pecado, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas ainda falta esse corpo ser redimido. Embora o sangue de Cristo, o sangue de Deus já foi derramado e pagou por essa redenção, mas ainda estamos aqui. Esse corpo está ainda sujeito à velhice, a doenças, a enfermidades, ao cansaço. Mas quando essa segunda vinda do Cristo vier, essa é a última coisa que eu disse que está faltando, e que ali vai ser redimido. Estaremos ali com Cristo, né, vivendo em novos corpos. Então é isso que João aqui está dizendo. Quando o Cristo vier, nós seremos como Ele. Agora não somos como Ele, fisicamente. Mas sabemos que quando Ele vier, nós seremos como Ele. E o veremos como Ele é. E estaremos na mesma condição, no mesmo corpo glorificado. Então João aqui está falando disso, do dia em que o esposo e a esposa se encontrarem, né? E todos nós nesse dia veremos que seremos semelhantes, nós seremos semelhantes ao Cristo. Agora veja, a noiva, ela de alguma maneira, ela já precisa desde agora se assemelhar a esse esposo. Não é uma coisa que você tem que buscar ou torcer ou esperar só no futuro. Um dia eu espero ser semelhante a Cristo. Não é isso que João está dizendo. Ele disse que no corpo, no físico, sim, nós seremos semelhantes a Ele. Mas você só vai ser semelhante a Ele lá se você desde já for semelhante a Ele aqui. Talvez você não consiga ter o corpo glorioso ainda que você vai ter, mas há outras coisas que você tem que buscar, no qual você tem que aí se assemelhar a Ele. E essa semelhança se reflete no tipo de vida que nós vivemos. Amém? Então, se nós temos o Espírito de Cristo em nós, nós vamos refletir a mesma vida de Cristo, nós vamos fazer as mesmas coisas que Ele fez, as mesmas ações que o Espírito Santo produziu por meio do seu Filho, quando Ele esteve aqui na Terra. Então, nós vamos poder também fazer isso, nós temos que fazer isso melhor. Então, a deidade que estava em Cristo para fazer as obras que Ele fez, essa mesma deidade tem que estar aqui agora, habitando também em nós, para de alguma forma nós não estarmos aqui já sendo semelhantes ao Senhor Jesus. Você sabe que lá, nas mensagens do Umbanda, ele sempre falava que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aqueles 120 lá que estavam reunidos no cenáculo, ele disse ali que ali foi a deidade que caiu sobre as pessoas. Então aquilo, o que foi? Ali foi a vida da deidade. Aquilo foi a vida e o poder da doutrina, a vida e o poder da palavra na qual eles creram e confiaram, e que eles haviam ali confiado, creram e que receberam, agora sendo ali vindicado, sendo derramado sobre eles, sobre a sua carne, apenas para confirmar que o que eles creram, aquilo que eles receberam, era a verdade. E o resultado disso foi que a vida de Cristo, então,
começou ali a ser, como disse o irmão Brana, pressionada de dentro de seus corações, de dentro de suas vidas. Então, esse povo que estava ali, naquele cenáculo, reunido, eles não tinham toda a revelação da palavra como Paulo depois foi dar. Paulo foi dar, de uma forma bem mais meticulosa, a revelação da doutrina, de tudo aquilo que Cristo fez. Eles não tinham todo o entendimento. Mas o pouco que eles tinham, que eles absorveram, que eles conheceram, que eles entenderam, foi suficiente para que Deus os enchesse com seu Espírito. Porém, veja que foi necessário eles terem então o entendimento das Escrituras para que Deus pudesse vivificar aquele conhecimento que eles obtiveram. Então, depois disso, o Espírito Santo neles, ou antes, melhor, a vida de Cristo neles, que é, como eu tenho dito aqui, a vida da doutrina, a vida da palavra que eles receberam, aos poucos esse poder, esta vida da doutrina começou a converter essas pessoas em uma nova pessoa, dando a eles um novo entendimento, um entendimento renovado a cada dia. Então é disso que nós queremos tratar aqui. Se você tem a doutrina, se você tem a Bíblia, as Escrituras no teu coração, na tua mente, se você tem a palavra de Deus, amém? Você vai ver os resultados disso através da tua própria vida. Transformando você, modelando você, renovando você. Vamos ler algo que o Brana disse? Mensagem Fé é a Certeza, 8 de maio de 51. A deidade caiu no dia do Pentecostes. Deus caiu ali, sobre aquele povo. Então, todos que tinham o Espírito Santo tinham a deidade neles. Amém? Ainda está caindo. Deus ainda, a deidade ainda está sendo derramada na igreja. Tudo bem. E os homens são regenerados. Veja, o que faz você ser regenerado é ter a deidade em você. Amém. Feitos uma nova pessoa, selados no reino de Deus pelo Espírito Santo. A vida de Cristo pressionou neles. Quando a deidade entrou neles, aos poucos, essa vida, este poder da palavra que eles receberam, começou a ser pressionado, ou seja, começou a tentar se expressar, se manifestar de alguma forma. Né? Todos os seus hábitos de beber e imorais e tudo se apaga. O amor de Deus é como um notário público. Pega um selo e o pressiona até que a inscrição desse selo seja impressa no papel sob assinatura. Ó, que coisa! E quando Cristo assina o teu nome no livro da vida, e o Espírito Santo o pressiona ali até que a vida de Cristo seja formada em você, se torna deidade. Então, quando essa vida que está na doutrina, na palavra de Deus, começa a se desenvolver e ser pressionado dentro de você, então é a deidade se formando em você. Até que você se torne um pequeno Deus, um pequeno Messias. Homens e mulheres são filhos e filhas de Deus. Ainda não parece o que devemos ser, é a escritura que lemos há pouco. Mas sabemos que seremos como Ele, pois nós o veremos como Ele é. E teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso. E estamos aguardando nossa redenção perfeita. Amém? Você crê nisso? Amém, irmã Brana, nós cremos nisso. Então veja, o irmão Brana sempre explicava que aquelas línguas repartidas de fogo ali no Pentecostes era Deus enchendo aquelas pessoas do seu próprio espírito, sim, a deidade de Deus ali em uma medida, em uma porção. Então, o Brana gostava de comparar como o oceano. Você não tem todo o oceano, você não tem a plenitude de Deus em você como Cristo teve. E ele pôde ter a plenitude do seu Pai, de seu Deus nele, porque ele foi feito da mesma substância do Pai. Só assim ele poderia comportar toda essa plenitude de Deus. Ele foi feito da mesma substância, nós não somos. Mas nós podemos receber uma porção, como diz o irmão Brana, uma medida. E foi o que Deus fez ali no Pentecostes. Ele disse, olha, é como uma colher. Se você pega uma colher, né, da água do mar, você não tem todo o mar na colher, mas todos os produtos químicos, tudo que está no mar está naquela colher. Então você pode não ter a plenitude, mas todos os atributos de Deus, todas as características de Deus, todo o poder, toda a vida de Deus que está nessa palavra vai se manifestar em você se você tem a vida dessa palavra em você. Você vai refletir isto, essa vida vai pressionar isto, mas é uma coisa paulatina, é uma coisa que vai ser feita aos poucos, sim. Você se torna um filho de Deus quando você o recebe, mas há um desenvolver disso. Como uma criança que é desenvolvida um embrião até que ela possa nascer, há um desenvolvimento de tudo isso. Então a Brana disse que era como, né, uma colher, né, de água do mar. Você não tem todo o espírito.
Mas você tem todas as qualidades do Espírito aí em você. Você tem que ter. Mensagem ao bom pastor das ovelhas? Bom pastor de ovelhas? Mas agora deixe-me mostrar o que é bom para você. Os mesmos produtos químicos que estão no oceano inteiro estão na colher. O mesmo tipo de produtos químicos. Não tanto, não todo o oceano, mas está tudo ali. Assim, as mesmas obras que Cristo fez, o servo também faz. Porque a vida de Cristo está no servo. Eu estarei convosco e até o fim do mundo. Amém. Então veja, mas até que a deidade então esteja em nós, a nossa natureza aí pecaminosa, ela vai ter domínio sobre nós. Vai ter domínio sobre a nossa vontade, sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. É por isso que é importante você ter a doutrina correta, que te instrui, que te dá um novo entendimento, um novo parecer das coisas, mas você tem que ter a vida da doutrina em você, o espírito da palavra em você, para que então esta vida da palavra, esta vida da doutrina te transforma, te regenera e faça você realmente viver uma vida nova. Mensagem de Israel e Igreja número 2. Pecado, a razão pela qual você amaldiçoa, fuma, bebe, fica com raiva e foge do controle. Desculpe. E coisa assim é porque você é um pecador. Isso não é pecado, é porque você é um pecador. Jesus disse, a Escritura diz o seguinte, quem não crê já está condenado. Se você crê, você não faz essas coisas, porque a vida de Cristo está em você. Ele não está dizendo que se você crê na doutrina, você não faz essas coisas. Você pode ter a doutrina correta, você pode crer na doutrina certa, mas se a vida da doutrina não estiver, a vida da doutrina, a vida de Cristo, veja, eu estou chamando a atenção várias vezes para isto, porque muitos podem ter a doutrina correta, mas o que Deus quer saber é se a vida dessa doutrina está também aí. Né? É isso que vai realmente transformar você. E se você faz isso é porque você é um pecador, não um crente. Embora você professe ser um crente, um cristão, ainda não é. A vida de Cristo talvez esteja aí, mas está sendo pressionada assim, para que você seja totalmente transformado. A árvore é conhecida por seus frutos. Ok. Então às vezes a árvore está ali e talvez não tenha fruto porque não é a estação apropriada, mas vai ter frutos. A vida que está dentro da árvore vai pressionar os frutos para sair. Então é irrevogável, isso é inexorável. Se você tem a vida de Cristo em você, junto com a doutrina, então essa vida vai ter que florir, você vai ter que manifestar os frutos disso. Agora deixe isso de molho por um minuto enquanto eu leio. Isso mesmo, foi o que Jesus disse, a árvore é conhecida pelos frutos que produz. Uma árvore corrupta não produz bons frutos. Tudo bem. Outra mensagem, ele pregou no dia seguinte. Essa é a parte 3, número 3, Israel e Igreja número 3. Se um homem é nascido do Espírito de Deus, é automaticamente ele que vive a vida. Como eu disse na nota anterior, se embriagar, fumar, jogar, beber, xingar, amaldiçoar, isso não é pecado, são atributos do pecado. É porque você é um pecador, a razão pela qual essas coisas surgem. Mas se você crê, essas coisas não podem surgir, porque a água doce e amarga não pode vir da mesma fonte. Um carrapicho poderia, um pé de trigo não poderia produzir carrapichos, porque sua natureza é de trigo, tem que produzir o que é. E se o Espírito Santo está dentro, produz a vida de Cristo, a vida da doutrina, a vida da palavra de Deus. Amém. Então veja, os 120 que estavam ali reunidos no cenáculo, eles tinham a palavra, sim, mas o que aconteceu logo em seguida? Deus vindicou aquela palavra que eles tiveram, que eles receberam, e se derramou para fazer com que a palavra que já estava dentro deles, suas mentes, seus corações, pudesse germinar e transformá-los, regenerá-los, a fim de permitir para que eles ainda depois, como filhos regenerados, nascidos novos, transformados, pudessem ainda crescer mais e mais no conhecimento e na graça de Deus. O conhecimento da palavra foi sempre mais sendo ampliado por causa dessa vida que estava ali. Os irmãos estão dizendo que deu uma parada aqui? Deixa eu só ver aqui, deixa eu averiguar. Amém. Aqui está normal, ok? A transmissão aqui está perfeitamente normal. Ah, sim, houve uma queda aqui, é verdade. Houve uma queda aqui, irmãos. Então se alguns irmãos estão sintonizando, talvez tenha que reiniciar aqui. Ok. Prosseguindo aqui então, meus irmãos, veja, nós temos aí a vida de Cristo em nós, e essa é a vida de Cristo em nós, é que vai nos permitir produzir as obras, os frutos desta vida. Eu quero ler outra mensagem, melhor, do irmão Branham sobre este assunto. Cristo identificado o mesmo em todas as gerações, 64. Agora,
nós o vemos, Deus. Então, identificando-se em todas as eras. Como? Como ele se identificou agora? Que característica ele usou? Sua mesma característica, desde o princípio, manifestando a sua palavra, fazendo sua palavra viver. Então tem que haver vida na palavra. Amém? Então se nós tivermos a sua palavra nas nossas mentes, nossos corações, mas não tivermos o Espírito, essa vida da palavra, para tornar essa palavra viva para nós, ela vai tornar sem efeito. Essa palavra vai estar quase como que morta, ainda que ela seja correta, ainda que seja a doutrina correta e verdadeira. Então essa é a identificação. A palavra prometida daquela era. Está vendo? Agora, quando Moisés veio, ele não pôde dizer, agora vamos construir uma arca e sair flutuando daqui. Essa foi a mensagem de Noé. E esse é o problema. Quando Jesus veio em cena, ele encontrou aqueles hebreus vivendo num brilho de outra luz. E isso é o que acontece hoje. E isso é em toda a era. Né? Lutero e Wesley creram numa doutrina trinitária. Será que eles perderam a salvação por causa disso? Era a luz que eles tinham, eles não poderiam avançar além daquilo. Era a luz que foi permitida dar a eles. É o máximo que eles puderam chegar a alcançar no seu tempo. Né? Mas veja, hoje Deus tem preparado uma noiva de modo que ela possa aceitar toda a palavra. Hoje você não vai arrazoar contra a palavra de Deus. Depois ele vai dizer, eles vivem num brilho de outra luz. Essa é a razão porque vocês, metodistas, quando entraram em cena, Lutero vocês estavam vivendo num brilho de uma era luterana. Eles não puderam aceitar John Wesley. Quando os pentecostais vieram, os metodistas não puderam aceitar os pentecostais, porque estavam vivendo no brilho dos metodistas. E agora eu gostaria de saber em que tipo de brilho os pentecostais estão vivendo. Eu gostaria também de fazer outra pergunta, em que tipo de brilho os crentes da mensagem estão vivendo? Porque a coisa sempre vai progredindo mais e mais. Estão vendo? O que se quer fazer é examinar as Escrituras e verificar a hora em que estamos vivendo. E então o que deve estar aqui nesse tempo e ver se Deus faz isso viver e ser manifestado. Ok, então o importante é não apenas a questão da doutrina se está correta, se realmente você tem sido uma nova criatura, transformado, se a vida da doutrina está em você ou não. Então essa é a coisa que nós temos a correta interpretação para a era. Se temos, então a vida dessa palavra tem que produzir algo em nós que não foi produzido nas outras eras. É isso que o Umbanda está dizendo. Então veja, como que Deus então tem demonstrado essa luz sendo manifestada agora em nosso dia? Como que ele faz essa luz se manifestar? Né? Será que você vê essa evidência, essa luz se manifestando na edificação de grandes tabernáculos, de grandes igrejas e coisas do tipo? Com muitos membros? Ou com uma teologia fazendo o seu povo dizer aí, eu sou unicista com Cristo? Será que isso é evidência de que a vida da doutrina está aí, nos tabernáculos, no meio do povo? Veja, nós já vimos, em outra ocasião, que Deus ele tem se expressado e tornado a sua palavra viva, né, apenas para uma minoria. É assim, essa é a maneira como Deus sempre operou. Nós já estudamos isso vastamente, eu creio que foi no culto passado. Então veja, essa vida de Cristo em nós, ela não pode ser algum esforço seu, ou nosso, da nossa parte, para que esse Cristo, suas ações, sua vida possa ser manifestada ou ser identificada em nós. Tem que ser o próprio Cristo em nós, essa própria vida em nós, pressionando, como disse o Umbanda, para fora, assim, esta vida. Então não se resume tudo em questão de dons espirituais, não é apenas isso. E não somente uma mudança de uma mentalidade, um novo parecer melhor, né? Só assim é que alguém pode ser um cristão realmente transformado. É quando suas atitudes, sua vida realmente é totalmente transformada. No sentido exato da palavra. Que é quando você se torna um cristão. O Umbanda disse que ser um cristão é ser semelhante a Cristo. Perguntas e respostas de 54. Só há uma maneira de ser um cristão. A palavra cristão significa semelhante a Cristo. E você não pode fazer isso. Você não pode se esforçar para ser semelhante a Cristo. Aí que está. Você não pode, você por si mesmo, por seu próprio esforço, tentar produzir a vida de Cristo em você. Não pode isso ser operado sozinho. Não há como fazer isto. Você precisa se esquecer, morrer para si mesmo e deixar que Cristo entre e viva a vida de Cristo em você. Então veja,
É para isso que nós estamos chamando a atenção. A vida de Cristo tem que estar em nós para produzir isto. E estando em nós, ela vai nos dar motivos corretos, motivos e objetivos corretos. Vai servir também, esta vida de Cristo em nós, vai nos dar estabilidade em meio a este caos que estamos vivendo, de todas as formas aí, sociopolítico, todos os tipos de problemas que o mundo tem enfrentado hoje. Já tratamos isso assim, nas dores de parto que o mundo vem enfrentando. Se você tem a vida de Cristo, você tem um domínio emocional diante dessas coisas. Você pode ficar até um pouco, né, surpreso com tudo isso, mas essa vida de Cristo te dá constância, te dá equilíbrio, né? Eu vou usar um termo aqui que o Mobana usava nos seus sermões, que fiz a pesquisa, eu vi ontem, ele gostava de usar isso. Você está sempre por cima do telhado, né? Se você tem a vida de Cristo em você, né, você não vai ficar vendo apenas aí no nível terreno, você está um pouco acima. Você está acima do telhado. É essa condição espiritual que Deus te dá. Você consegue ver algo além daqueles problemas. Você pode estar passando por lutas e problemas, mas você vê enquanto as pessoas ficam sem esperança, né, você tem uma esperança, você vê uma solução mais adiante. Por que isso? Porque a vida de Cristo te faz isso, te faz você ter um controle emocional, ter equilíbrio, né? Isso faz você ser colocado acima dos problemas. Eu quero crer, irmãos, que essa doutrina, se a vida da doutrina está em nós, ela tem que produzir isso, tem que te dar esse tipo de atmosfera. Porque o Mobana disse que isso é uma atmosfera que Deus permite que seus filhos vivam, para manter você calma, esperançoso. Deixa eu ler algo onde ele fala sobre isso. Mensagem O Sobrenatural, de 56. Eu estava pregando há pouco tempo, os gravadores aqui, os meninos estavam comigo, eles fizeram um sermão sobre a vida escondida de Cristo. Como entrar em Cristo e como algumas pessoas têm seus altos e baixos, e elas não conseguem. Há um lugar que você precisa encontrar. Os atos exteriores produziam maná, com certeza. Muitas pessoas estão vivendo exatamente daquele maná. Eles comeram maná, mas eles não vivem o tipo certo de vida. Podem estar se alimentando de uma palavra correta, o maná pode estar certo, sem nenhum problema, mas está faltando a vida desse maná florir, se despertar. Então, por causa disso, por causa dessa vida que não surge, o que acontece? Eles têm altos e baixos. Eles têm prós e contras, e dias ruins e dias bons, mas você conheceu pessoas que absolutamente, independente do clima ou das condições, independente da situação, se é adversa, se é uma oposição, né, estão no telhado o tempo todo, ou seja, têm um controle emocional diante de todos os problemas. Esse é o termo que o Mobana usava. Ele encontrou esse segredo, ele encontrou uma atmosfera para viver. Amém. Nós temos pregado já alguma vez sobre isso. Sim, Mobana disse que nós somos criadores da atmosfera. Se você tem a vida de Cristo em você, você tem o controle de tudo. Deus te dá este controle. É o que a Escritura diz lá. Deus vai te fazer você andar por cabeça e não por cauda. É isto, né? Não por você ficar altos e baixos de um lado para o outro, prós e contras, como disse Mobana. Você vai ter estabilidade, você vai ser estável emocionalmente. A vida de Cristo tem que produzir isto, esse tipo de atitude em nós. Então veja, o diabo é atraído toda vez que ele vê alguém nessas condições. Uma pessoa que está muito nervosa, tem altos e baixos, isso atrai o inimigo, isso atrai o diabo. Porque as pessoas se tornam mais frágeis assim, espiritualmente. E são realmente as pessoas que mais sofrem nas mãos do inimigo. Então veja, as pessoas que eu digo que são um pouco instáveis emocionalmente. Mas se tem uma coisa que espanta o diabo, é alguém que tem a vida de Cristo em si, que está acima do telhado, como disse Mobana. Isso espanta o diabo. O diabo não tem muita ação sobre uma vida assim. Contudo, veja, a menos que a deidade, como disse Mobana, esteja na igreja, esteja no crente, ele vai sofrer os revés de uma vida sem Cristo. Ainda que ele tenha se alimentado do maná correto, tenha a palavra correta, mas a vida desta palavra tem que estar aí também. Mensagem Vida Escondida com Cristo. Agora, nós encontramos pessoas ao longo do caminho nessa experiência cristã. Muitas delas encontram pessoas que simplesmente não conseguem, o que parece, se agarrar na coisa. Não se mantêm, não são estáveis. Simplesmente eles têm seus altos e baixos. Um dia você os encontra, eles estão no telhado, simplesmente louvando a Deus. No outro dia você os encontra, eles estão todos o que chamamos, desculpa a expressão, nos lixões, bem abaixo, na maré baixa. E não sabe onde estão. Sequer sabe se estão salvos, se são salvos ou não. Será que eu sou eleito? No dia seguinte eles estão em boa forma, talvez 1 ou 2 semanas depois você os encontra novamente na mesma forma. Altos e baixos. O que é isto?
Será que há algum problema na palavra? Será que a doutrina está errada? Não. A doutrina pode estar 100% correta, mas você tem que ter a vida da doutrina em você também. Amém, queridos? Então veja, nós temos aí dito já muitas vezes que Deus ele treina os seus filhos. E às vezes ele treina os seus filhos através de situações, de provas, de testes. É uma maneira que Deus tem usado, porque, como disse o irmão Branham, a noiva é uma obra-prima que Deus também agora está preparando. Né? Já tem quase 2000 anos que Deus tem preparado essa obra-prima, que é uma esposa sendo preparada para ser apresentada a Cristo. E como é que Deus está preparando essa obra-prima, essa noiva para Cristo? Através de provas, através de testes, né? Submetendo ela a todas as situações para que através disso ela consiga manter-se estável emocionalmente, manter-se humilde e submissa, como Cristo foi humilde e submisso a Deus. Nós vamos refletir em nossas vidas o mesmo caráter que estava no Cristo, as mesmas características que estavam no Filho de Deus, a mesma deidade que estava no Filho de Deus tem que ser refletida através de nós. E como eu disse, às vezes Deus permite situações aí contrárias, adversas, seja elas sociopolíticas, como cada país enfrenta aí, seja por um falso ensino que às vezes é aparecido aí para te tentar, para ver se você se posiciona pelo certo ou pelo erro. Tudo isso são testes, são provas. O Mambrand disse, isso é uma maneira que Deus usa para treinar os seus filhos, treinar a sua igreja. E é exatamente isso que vai permitir que nós possamos aí ver a igreja sendo realmente um povo que está refletindo Cristo, de forma que Cristo seja conhecido aí entre as nações. Deus quer ser conhecido por meio da sua igreja. Amém, queridos? Quero ler aqui uma mensagem. Os memoriais de Deus provados pelo tempo. É dessa maneira que Deus faz com sua igreja. Ele dá a você prova após prova, teste após teste, prova após prova e teste após teste, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Aqui esse irmão está te mostrando um caminho por onde esta vida vai se manifestar. É por problemas, por provas, por testes. É assim que essa vida da doutrina vai se desenvolver em você. Porque uma prova é uma maneira também de você confirmar como que essa doutrina opera, como que ela é eficaz em você. Então é uma forma de Deus permitir que você tenha experiências com essa palavra. Então, até que você se torne calmo, sóbrio, manso, suave, humilde, preparado, submisso, disposto, a vida de Cristo tem que proporcionar tudo isso em você. Amém, meus queridos? Vira sua cabeça das coisas do mundo e olhando diretamente para o Calvário, para aquele que está fazendo a batida. Muitas vezes você acha que isso é estranho por causa das provas de fogo, e enfermidade, perseguições. Isso é feito somente para testar você, para tirar a sujeira de você, para tirar o lodo de você, para tirar a preguiça de você, para acordar você ao ponto onde você possa olhar e ver o reflexo, ou que os homens possam ver o reflexo de Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Então veja, nós temos aí espalhados em todas as partes do mundo aí vários tipos de seitas, conhecidas como seitas messiânicas. Elas têm vários tipos. E a razão de eu estar mencionando isso é porque eles dizem que a grande revelação deles, entre várias tantas, né, é você pronunciar o nome correto de Jesus no hebraico. Só assim é que você vai ter direito aí as bênçãos espirituais, as promessas da nova aliança de Deus com o seu povo, né? E alguns vão muito mais longe, não é só você recitar o mesmo nome no original. Você tem que aí guardar também algumas coisas da lei, algumas festas, algumas coisas, né? Então tem várias seitas aí messiânicas dizendo isto. Que a única maneira de você receber as bênçãos prometidas de Deus é você aí recitar o mesmo nome de Jesus no original. Porém, veja que para o irmão Branham, cada idioma vai usar a sua própria pronúncia equivalente. E não há nenhum erro nisso, desde que você tenha a vida de Cristo em você. Não há nenhum problema se você quiser pronunciar o nome de Jesus no original. Para mim não há nenhum problema. Você quer? Ok. Mas não tente criar uma doutrina em cima disso, dizendo que essa é a única forma de você ser regenerado ou transformado. Porque o que importa realmente não é a pronúncia do nome, mas se a vida de Cristo está em você. E o irmão Branham deixou muito bem claro isso numa mensagem, eu compartilhei isso ontem nas redes sociais, né?
Ele desfez essa interpretação de que a única forma de você ter os benefícios da cruz é se você usar a pronúncia correta do nome no original. Ele disse isso uma mensagem de redenção pelo juízo. Agora eu quero dizer algo aqui. Oka Iva. Eu duvido que alguém, exceto Billy Paul, lá atrás, sabe o que isso significa. Oka Iva. Alguém sabe o que significa a palavra quintos? Alguém sabe o que significa a palavra baedankie? Alguém sabe o que significa a palavra dankenshon? Uma mão para dank, duas, tudo bem. O que significa a palavra obrigado? Foi o que eu disse todas as vezes aqui. Oka Iva, quintos, dankenshon, baedankie, vê? Tudo isso é obrigado. Só que eu acabei de falar isso em diferentes idiomas. Joshua é o nome de Jesus em hebraico. Yeshua, Joshua, Josué, sim. Isso é tudo. Se estiver em inglês, é Jesus, que significa Joshua, Joshua, Joshua. É exatamente a mesma coisa. Então, posso pronunciar aí Jesus, posso pronunciar Jesucristo, como é entre os hispânicos, pode ser Jesus, pode ser Jesus, como está no grego, pode ser Yeshua, Joshua. Umbanda diz, é tudo a mesma coisa. Ok? O que vai fazer diferença é se você tem a vida desse Josué, desse Yeshua, desse Jesus, desse Jesus em você. É isso que vai fazer a diferença. Eu disse isso uma vez para uma fundadora aí de um grupo messiânico, né? E ela é a grande pregadora desse grupo aí. E eles falam, essa é a grande revelação deles. O nome tem que ser pronunciado no original. Eu disse para ela que o importante não é o nome ser pronunciado no idioma original. O importante é se você tem a vida de Cristo em você. Se você tem a vida de Cristo em você, você pode pronunciar o nome de Jesus no teu idioma. E os demônios vão obedecer. Não por causa do idioma, não por causa da pronúncia, mas por causa do poder da vida, da palavra de Cristo que está vivendo aqui em você. É isso que vai te dar autoridade. Não é a palavra em si, mas a vida de Cristo em você, a deidade em você. Os diabos, os demônios vão ter que obedecer a isto. Ainda que você use a pronúncia Jesus ou Jesus, a irmãzinha lá do grupo messiânico não gostou disso, né? E veja, Umbanda disse que Deus ele veio para fazer uma aliança, não com uma língua específica. Ele não veio para fazer aliança com os judeus. Deus não enviou seu filho para fazer uma aliança apenas com o povo hebraico, com o idioma hebraico. Você tem que falar hebraico porque Deus fez uma aliança. Não, Umbanda disse que Deus veio para fazer uma aliança com todos, com o mundo inteiro. O seu filho foi enviado para este fim. Amém? Jeová Jireh 57. No Calvário ele fez uma aliança não com os judeus, mas com o mundo inteiro. Não foi com um idioma específico, não foi com uma nação específica, foi com o mundo todo. Então onde você estiver, no idioma que você estiver falando, se você entender de quem está se referindo, quem é essa pessoa, e mais, se a vida dessa pessoa está em você, é o que importa. Ele levantou o seu filho, despedaçou-o, levou o seu corpo para a destra da majestade e enviou de volta o Espírito Santo para produzir a mesma vida de Cristo aqui na igreja. É isso que vai fazer toda a diferença. Não é o tipo de doutrina que você crê, não é exatamente se ela está correta, o nome, como eu disse aqui, o importante é a vida de Cristo aí. Agora veja, eu tenho dito isso várias vezes. A vida de Cristo, o poder do Espírito, ele vai estar aqui para reivindicar aquilo que é o correto. Não espere que o Espírito de Deus venha sobre você para reivindicar um ensino falso que te deram. Ele não pode respaldar um ensino errado. A prova de que você tem o ensino correto é que justamente essa vida de Cristo tem que estar aí. Ela tem que estar aí. Amém? Então veja, tudo que nós falarmos tem que ser de acordo com essas escrituras, de acordo com essa doutrina, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós temos que fazer eco exatamente à palavra de Deus diz, e não que um homem falou, que ele ensinou a um sistema, mas nós temos que saber realmente refletir e ecoar essa palavra em nossas vidas. Mas veja, nós não podemos ecoar essa palavra que é Deus mesmo, a menos que o próprio Deus, a própria deidade, esteja então habitando em nós por meio do seu Espírito para realizar então as mesmas obras que ele fez por meio do seu Filho. Para dar a nós essa vida, esse poder da doutrina, esse poder da palavra. Então, o que muitas vezes você tem aí, o que? É uma falsa imitação. Uma falsa imitação de Cristo. Para dar aí um entendimento errado. Um parecer errado. Muitos se dizem cristãos, se dizem semelhantes a Cristo,
mas não tem agido de acordo com isso. Então Mombrana disse que uma imitação genuína de Cristo, ela ocorre quando o próprio Cristo, a própria vida de Deus está no crente. Porque é ele mesmo ali no crente que vai produzir e refletir as obras que ele mesmo fez no Cristo, agora através de você, através da igreja. A estatura de um varão perfeito, e é isso que devemos fazer, refletir o Filho de Deus. Agora nós devemos fazer a sua obra. Ele disse, aquele que crê em mim, São João 14,7, na verdade João 14,12. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Você está começando a refletir as obras de Cristo, mas muitos de nós tentam fazer as obras de Cristo antes do reflexo de Cristo estar em nós. Ou seja, antes de Cristo estar em nós. Os discípulos não evangelizaram ninguém, não batizaram ninguém, sim, até que eles receberam o poder do alto. Eles tinham a palavra, eles tinham a doutrina, mas o que eles estavam esperando agora é que aquela vida da doutrina estivesse ali pressionando de dentro deles. Então você não pode refletir a deidade até que essa deidade esteja habitando em você e produzindo em você um novo nascimento. Agora, aí está o problema. Nós encontramos essas coisas acontecendo. Ou seja, as pessoas estão tentando refletir a Cristo fazendo suas próprias obras, sem sequer que o Cristo possa realmente estar neles, vivendo por meio deles. Porque a palavra que eles dizem que creem e que eles confessam, na verdade é uma outra palavra, é uma outra doutrina. Eu disse há pouco, eu vou repetir, o Espírito Santo não pode reivindicar uma outra doutrina, um outro evangelho, não pode. Você sabe disso, eu sei disso. Vemos estes que tropeçam ao longo da estrada. Por que tropeçam ao longo da estrada? Eu já ministrei algum tempo atrás, assim, o meio da estrada, como disse Mombrana. No meio da estrada está a doutrina correta. Então, se você for pela beirada das estradas, é ali que estão os ismos, né? Mas se você andar pelo meio da estrada, no meio da estrada, você não vai tropeçar nisto. Amém. Então encontramos um monte de sucata de ministros e cristãos empilhados ao longo da estrada porque eles não entraram nisso direito. Amém. Então veja, para nós termos essa vida de Cristo em nós, é necessário nós desviarmos nossa atenção do mundo, para as coisas do mundo, e nos focar somente na palavra de Deus. Mensagem, olhe, foque-se em Jesus e só nele. Olhe para ele e você verá o propósito de Deus. Amém. Então veja, Mombrana ele também ensinava que esta vida de Cristo ela só se revela em nós por meio do novo nascimento. E como é que nós podemos saber se nós nascemos de novo? Jesus deu a dica, lá em João 3, verso 3. Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora veja que Mombrana nos explicou que essa palavra aqui, ver, quer dizer entender. Então, você prova que você nasceu de novo quando você realmente entende o reino de Deus e entende a sua palavra. E 1 de Pedro 1,23 diz isso. Sendo de novo gerados, sendo nascidos de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então o que isso significa? Que nós podemos entender que sem o novo nascimento, você nunca poderá entender o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós ou em meio a nós. E também você é nascido de novo pela palavra de Deus, como disse Pedro, que vive e que permanece para sempre. Então nós temos essa vida de Cristo em nós. E se nós temos essa vida de Cristo em nós, o próprio Cristo vai atestar a sua palavra e vai confirmar a sua palavra da mesma forma como confirmou para aqueles 120 que estavam lá nos cenáculos. Ele provou que o que eles tinham era a palavra genuína e verdadeira. Eles foram para lá e aguardaram ser recebidos do alto com poder, com a vida e o poder da palavra. E o Espírito Santo ele tem que estar aqui fazendo isso agora. E ele está aqui, como disse Mombrana. A deidade foi derramada lá e a deidade continua caindo ainda sobre sua igreja para produzir a mesma vida do Cristo, a mesma vida de Cristo hoje na igreja, no crente. Mensagem à crença de Maria. Agora ouça, amigos, não aceite um substituto. Não basta apertar a mão de um homem e colocar o seu nome no livro. Na medida que você faz, está tudo bem. Isso pode ajudar você a sair do salão e entrar em algum lugar decente e tentar viver corretamente. A palavra pode produzir alguma mudança de hábito, sim. Isso não fará, todavia, aquele que nascer de novo não pode ver. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, ver significa entender. Há um monte de pessoas que dizem que é nascido de novo e não conseguem entender a mensagem de Deus.
o que estamos dizendo aqui o tempo todo. Não consegue ver o anjo do Senhor. Seus olhos estão cegados, irmão. A menos que um homem seja nascido do Espírito Santo, o Espírito Santo que escreveu a palavra confirmará a palavra. E a mesma confirmação do Espírito em você. Vê o que eu quero dizer? Ele dará testemunho de si mesmo. A vida do Cristo estará sendo testemunhada através da tua vida. Então o nosso espírito testifica com o seu espírito, porque o seu espírito dá testemunho da sua palavra. Amém. Então veja que o irmão Branham, o que ele está tentando aqui mostrar para nós, é que a evidência da vida de Cristo habitando em nós é o novo nascimento. E é isso que vai permitir você entender que a palavra ela passa a ser um reflexo dessa vida de Deus. E você, deixando o Espírito Santo testificar de si mesmo e daquilo que a palavra diz. Então isso vai moldar você, vai moldar, vai aprimorar o teu caráter e vai aperfeiçoar esse teu caráter. E isso se demonstra através de uma vida que produz frutos diariamente. E uma fé genuína é uma fé que é provada e que é demonstrada por meio das obras, como nós já vimos aqui. Então as obras elas vão sacramentar a nossa fé. Então serão os nossos frutos que vão evidenciar a presença ou ausência dessa vida de Cristo em nós. Você nunca pode ser a mesma pessoa se você recebeu a doutrina e a vida dessa doutrina. Então, como nós já vimos, lá no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, os outros que anteciparam, eles tinham aquela visão, eles tinham aquele entendimento, aquela luz que lhes foi permitido ter. E eles não conseguiram ver toda a palavra do reino. Porque aquilo foi a luz que eles tinham, como eu disse. Mas Umbanda ele disse que depois, quando nós tivéssemos agora nessa mensagem, a mensagem da hora para esse tempo, uma vez que essa mensagem foi vindicada para nós nesse tempo, nós temos a interpretação perfeita e correta da palavra. O irmão Umbanda disse que essa revelação que nos foi dada agora é a confirmação e o cumprimento daquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13. E eu vou pegar um sermão onde ele vai mencionar essa escritura. Perguntas e respostas número 2 de 64. 1 Coríntios 13 diz isto: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Portanto, todas essas coisinhas de saltar de um lado para o outro, como um garoto, tratando de falar em línguas, todas essas coisas, quando vier o que é perfeito, e hoje nós temos, pela ajuda de Deus, a interpretação perfeita da palavra com vindicação divina. Então veja que aqui o irmão Umbanda ensinava que a mensagem da hora nos conduz à perfeita revelação da palavra para esse dia. Porque ela vai nos revelar os mistérios, as verdades, os mistérios, verdades, como ele escreveu lá no seu livro das Eras, e vai nos dar o perfeito entendimento. Então, o profeta de Deus também nos disse que crer nessa mensagem seria uma evidência, não é isso? Do batismo do Espírito Santo. Agora, por causa do que ele disse, muitas pessoas estão dizendo que tem um batismo do Espírito Santo porque crê na mensagem. Mas vamos lá, o Umbanda não quis que você tivesse entendimento que ele deu do que é o batismo, ou a evidência do batismo, a parte dessa vida do Espírito. Não é apenas a questão de você dizer, eu conheço a mensagem, eu entendi a mensagem, eu professo a mensagem. Ele não estava dizendo que a evidência está apenas em você dizer, eu creio na mensagem. É a vida do Espírito, a vida do Cristo, a vida dessa doutrina, a vida dessa mensagem, ela tem que ser refletida em você. Porque veja também o que Paulo vai dizer mais adiante, 1 Coríntios 13, 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, eu conheço a mensagem da hora, então eu tenho essa evidência de que eu tenho o batismo com o Espírito Santo. Né? Porque o irmão Branham disse, se você crê na mensagem da hora, então você tem a evidência do batismo aí. Calma, o irmão Branham não quis contrariar o que Paulo disse. A Escritura diz, você pode conhecer todos os mistérios, você pode conhecer a mensagem da hora, você pode ter tudo isso aqui, não é isso? Você pode ter toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Do que Paulo aqui está falando? Da vida dessa palavra, da vida dessa doutrina. Porque eu tenho dito aqui que a palavra é Deus mesmo, é o Espírito de Deus. Irmão Branham, Jesus não disse, ou acho que foi Paulo, sim, Paulo foi quem disse, Deus é amor. Então, você pode ter a doutrina, você pode ter mistérios, mas a vida da doutrina tem que estar aí. Então, pode alguém aí alegar para você que chegou à perfeição só porque ele julga ter compreendido a mensagem, a doutrina? Esse é um avanço, não vou negar, mas isso não é tudo. Então, você não pode dizer que a pessoa tem o batismo, a evidência do batismo só por causa disso.
Então, você não pode ser apenas um mero conhecedor de um aspecto, de uma doutrina doutrinária, de um entendimento doutrinário. Isso não é o suficiente. O que é necessário é ter a vida e o poder da doutrina, a vida e o poder da palavra, nos moldando e nos fazendo segundo a própria vida de Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui o que está escrito lá em João 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Todos conhecem isso, sim? Então, as palavras, a doutrina que eu vos disse, minha doutrina, minha palavra, meu ensino, são vida. Então, se você tem a doutrina, a vida tem que seguir isto. E veja, a doutrina não é de Cristo, a palavra não é de Cristo, é de Deus. Porque Deus mesmo é esta palavra, Deus mesmo é essa doutrina. E Deus é amor, Deus é vida, Deus é espírito. Então, tudo isso tem que estar no crente. Então, quando você tem isto, quando você tem esta palavra, assim, esta vida, esse espírito da palavra, então você tem as características da vida de Cristo em você. É sempre para isso que o irmão Branham trazia em mente. E foi, como eu disse no começo, foi que o irmão Branham tratou aí nesses últimos estudos que ele ministrou, que eu quero ler alguma coisa que ele comentou. Eu quero ler o mesmo sermão que o irmão Branham mencionou no seu estudo de domingo passado. Deus é identificado por suas características. Outra coisa, aquele profeta de Balaão era fundamental. O que quer dizer isso? Balaão, ele tinha praticamente a mesma prática religiosa de Moisés. A mecânica de Balaão era parecida com a de Moisés. O fundamento era igual, né? Aquele profeta de Balaão era fundamental. Mas o profeta Moisés foi identificado pelas características de Deus. Ele tinha o quê? A dinâmica. Havia a coluna de fogo, a luz sobrenatural pairando sobre eles. O que é isso? O que o Mambona aqui está dizendo? Ele tinha a vida de Cristo, que eram as suas características ali se manifestando no ministério de Moisés. E houve grandes curas em seu acampamento, os frutos aparecem, as obras são manifestadas, elas manifestam a vida que está em você. O Deus sobrenatural mostrando sinais sobrenaturais. Agora veja, Moisés somente pôde fazer aquelas obras porque além da doutrina, além do fundamento, sim, a vida da doutrina estava nele. Amém. E eles estavam exatamente com a palavra da promessa, e Deus deu a Abraão no tempo em que as duas nações começaram. Mas agora Moisés tinha a promessa de Abraão, indo para a terra prometida. Balaão também era profeta do Senhor, ali de pé. E a única maneira de você se identificar não é pelo ensino fundamental, não é somente pela doutrina, não é somente pela palavra, ela pode estar correta. Mas a tua identificação não pode ser somente nisso. Ah, agora eu entendi sobre a deidade, agora eu entendi sobre a descendência da serpente, agora eu entendi sobre isso, eu me identifico com isso. A questão não é se identificar apenas com a doutrina porque você diz que crê nela e ela está correta. Não é apenas isso. Mas pela característica de Deus. Do que o Mambana aqui está falando? Da vida da doutrina em você. A doutrina pode estar correta, mas a vida dela está aí? Ela mudou você ou fez você a mesma pessoa? Ou será que a doutrina apenas te deixou mais arrogante, mais orgulhoso? Porque agora você acha que tem uma vantagem com relação aos outros, que não entende, não compreende o que você entendeu? Se só produziu para você isso, então você não tem a vida da doutrina aí. A vida da doutrina não manifestou as mudanças de Cristo em você. As obras de Cristo em você. Então o que o Mambana aqui está dizendo é que não é pela doutrina que você se torna diferenciado dos demais, mas é pela vida da doutrina, a vida da palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. É isso que vai te diferenciar dos demais. Não é apenas um conhecimento teológico. Então, se fosse apenas uma questão de crer em uma doutrina que estivesse correta, Moisés e Balaão não teriam nenhuma diferença. Como o Mambana disse, no fundamento estavam idênticos. Mas Moisés tinha uma diferença entre Balaão. Ele tinha vida, ele tinha as características. Ele tinha as características daquela vida de Cristo nele. Então veja que a coisa vai muito além, como disse o Mambana, do ensino fundamental ou doutrinário. Depende da vida, da doutrina ou do ensino. Porque se você tiver a vida da doutrina, ela vai manifestar a própria deidade ou a própria natureza de Deus em você. Mas se você apenas diz que tiver a doutrina, isso é a parte mecânica. Os fundamentos, a doutrina pode estar certos. E ainda assim a pessoa pode estar morta espiritualmente. Porque não há vida em si nisso apenas. Né? Seriam apenas palavras.
E sem a vida da doutrina, só o que resta, então, são palavras para se discutir, palavras para se debater. Mas quando você tem a vida da doutrina em você, não há mais espaço para discussões, não há mais espaço para críticas, para debates, para discussões, para dúvidas. Acabou tudo isso. Né? Vou repetir aqui as palavras do irmão Brian no seu último estudo. Ele disse: ser identificado significa tornar-se na mesma coisa. Então, não basta apenas estudarmos a palavra, mas tornar-se a palavra manifestada é outra coisa completamente diferente. Né? Então, no dia do Pentecostes, os homens lá do Sinédrio, né, eles tinham lá o conhecimento da lei, eles tinham o conhecimento da palavra, para o seu tempo, né, e até os rudimentos que eles mesmos criaram, mas eles se privaram da oportunidade de receber a vida da palavra. Eles tinham a palavra, mas é verdade que eles não conseguiram identificar o cumprimento dela em seus dias. Mas se eles pudessem ter se juntado àquele povo humilde que lá se reuniu, eles teriam recebido a vida daquela palavra. Então é a mesma coisa hoje. Então não é o homem que é santo pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias ações, mas é Deus que tem que estar no homem para torná-lo santo. Né? É o homem, é Deus, é a deidade que tem que estar ali. Não são as nossas próprias obras que vão nos tornar santos, mas são as obras do Espírito de Deus em nós. Porque dessa maneira será o quê? Será Deus mesmo agindo, será Deus mesmo operando as suas obras. Então é a vida de Cristo em nós que nos torna de fato vivos. E hoje a sua vida tem se manifestado por meio dessa mensagem que Deus nos outorgou para esse tempo do fim. Agora, eu te pergunto, de que adiantaria você ter esta mensagem se a vida dessa mensagem não fosse manifestada na nossa vida? Seria apenas, como eu disse, o fundamental, como Balaão tinha lá no seu tempo. Não seria diferente disso. Amém, queridos? Então veja, lembre-se que a vida que nos é prometida é exatamente a mesma que Deus concedeu para o seu filho. Quando Deus gerou o seu filho, o Rembrandt disse que ali era o Logos que saiu do seio do Pai, e era uma luz mística que Deus formou lá, que era o seu filho ali tendo ali uma pré-existência, como nós já estudamos, sim. Mas veja que cada um de nós que recebe essa mesma vida que estava no Cristo, o Rembrandt diz que nós também nos tornamos Logos, pequenos deuses, sim, pequenos messias. Então você se torna tudo isso. Então a vida de Cristo, ela tem que estar em você. E o Rembrandt disse que é o Logos de Deus em você. O Logos de Deus tem que estar em você. Veja, quero só ler isso para nós concluir essa nossa pequena palestra, nossa pequena conversa essa manhã. Mensagem: a fé que uma vez foi dada aos santos. O Cristo que viveu no corpo chamado Jesus é o mesmo Logos esta noite que vive no corpo da igreja. Então João disse: quando Cristo vier, saberemos como que ele é, porque seremos semelhantes a ele. Vamos lá. Você já tem que ser semelhante a ele agora. Não foi o que eu disse no começo? Não espere lá para o Logos habitar em você. Esse Logos, diz Rembrandt, já tem que estar agora no corpo da igreja. Você agora já tem que estar semelhante a ele. A vida de Cristo já tem que estar aqui, porque é esta vida de Deus já operando em você que vai permitir você se unir a Cristo lá. Isso já tem que estar em você. Aquele mesmo Logos que viveu no Cristo, vive no corpo da igreja, realizando as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira, amando da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, o mesmo Espírito produzindo as mesmas coisas, o mesmo Jesus ontem e hoje eternamente. Deus, que tu vivifiques isso para o coração e mente do povo, desde o menor até o mais antigo, no nome de Cristo eu oro. Amém. Então veja, a teologia do Rembrandt, ela é muito clara, ela nos ajuda a entender que não somente recebermos a Cristo nos campos das ideias é que vai nos tornar um cristão, mas nós temos que receber em nossas vidas, nossas mentes, nossas almas, nossos corações, a própria vida de Cristo tem que estar aqui. A vida da doutrina tem que estar em nós, para que nós possamos viver a vida de Cristo. Mensagem Adoção número 4, de 60. A igreja tem que ser tão perfeitamente como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo estiver em vós, ele faz você viver a vida de Cristo, agir a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Jesus disse assim. Então com isso, nós conseguimos então entender
que o Mombrana não trabalhava apenas aí com a questão da fé intelectual, embora ele dissesse que era necessário, você tem que ter um conhecimento, mas isso não pode ficar apenas no intelecto. É o ensino fundamental, é a mecânica, você tem que ter aquela fé revelada, que é a vida do próprio Cristo em você, que é o que realmente vai transformar você, que é o que vai realmente fazer você manifestar as características de Cristo de forma que ele se identifique com você. Então, a menos que você não tenha isto, só que você vai ter o conhecimento dos mistérios, como disse Paulo, mas você não tem o amor. E Deus é amor. Deus é vida. Quero ler aqui mais 2 sermões para nós concluir. Mensagem porque, ainda que eu entenda todos os mistérios de Deus, está citando Paulo, sim, para que eu possa explicar toda a Bíblia, saiba tudo, minha teologia seja suprema, correta, impecável, e não tiver o tipo de amor, eu não sou nada. Ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, dê meu corpo para que seja queimado como sacrifício, uma fé para mover montanhas, ainda que eu possa fazer isso e eu não tiver amor, eu não sou nada. Mas onde houver línguas, elas cessarão, onde houver profecias falharão, onde houver o conhecimento desaparecerá, mas quando o amor vier, quando a vida de Cristo vier, quando Deus estiver aí, então tudo será puro, tudo será perfeito. Amém. Mensagem de Jeová Jiré: o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo terá que estar operando em sua igreja para fazê-los coincidir juntos no arrebatamento. Ou não acontecerá naquele momento. O Espírito que estava em Jesus terá que estar em sua igreja, ou as duas peças não se encaixam. A vida da igreja e a vida de Cristo não podem se encaixar. O corpo está sentado ali para fazer reconciliações, para fazer intercessões sobre a nossa confissão, e o Espírito está na igreja. Então veja, o novo nascimento é aquela nova vida que Deus quer que todos os filhos tenham para que eles possam ser a semelhança do filho primogênito, ou do nosso irmão mais velho. E essa vida é esta mesma vida que está na doutrina, que uma vez que você recebe, ela mesma reivindica essa doutrina como sendo fiel e verdadeira, e essa vida é o que vai operar em nós as mesmas obras de Cristo. Amém, meus irmãos? Leio só essa outra mensagem e já concluo. Amém? Mensagem a ele ouvir, 9 de fevereiro de 58. Você só precisa de uma nova vida. E se a nova vida que você acha que recebeu não segue a palavra de Deus, você tem a vida errada em você. A vida de Cristo produzirá as obras de Cristo. Produzirá a fé de Cristo. Fará você agir como Cristo e fará você amá-lo. Ele será o primeiro em sua vida. Seus objetivos, seus motivos e tudo mais serão completamente diferentes. Será para a glória de Deus. E que Deus nos ajude, que essa glória possa estar em nossas vidas, que a vida gloriosa do Cristo de Deus possa estar em nossas vidas, que possamos ter essas características sendo manifestadas dia após dia em nossos corações. Amém, meus queridos? A doutrina pode estar correta, o ensino pode estar correto, o ministério pode estar tudo ok, mas nós temos que pedir isto, para que esta vida e o poder do alto venha, que a deidade venha, para que nós possamos realmente sermos diferentes. Se tivermos apenas a doutrina, apenas a teologia, Mombrana disse, entre Balaão e Moisés não haveria diferença. Mas a diferença foi que as características do Cristo estavam identificadas em Moisés. Que essas características estejam identificadas na noiva de Cristo, em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Pai, Deus querido, eterno, agradecemos pelo tempo que aqui tivemos, relembrando todas essas coisas que o teu profeta disse, de que nós estamos aqui com esse propósito que tu decretou, de aqui refletirmos essas características do teu Cristo, de forma que nós possamos manifestar esta palavra, essa doutrina que tu revelou, esta mensagem, Senhor, a mensagem para esse tempo do fim. A evidência dessa mensagem, que nós cremos nessa mensagem como sendo a palavra tua correta, é de que tu se manifestaria com essa vida do teu Cristo em nós. Então, nós pedimos a Ti, Senhor, que se houver algum atrapalho, algum empecilho que impeça essa vida do Teu Cristo estar em nossas vidas, que Tu remova, Senhor, para que nós realmente possamos ser transformados e possamos refletir essas características em nós. Guarde, Senhor, nossas vidas, porque não queremos ser semelhantes apenas ao Teu Cristo quando nós nos encontrarmos com Ele lá. Nós precisamos ter essa semelhança agora aqui, Senhor. Precisamos ter isso agora. E o teu profeta disse que tu está aqui treinando um povo, dando a eles aquilo que eles precisam para que eles possam estar com Cristo. Então, Senhor, ajude-nos
Ajuda a tua igreja que aqui está, Senhor, para que nós possamos estar acima do telhado, para que nós possamos ter estabilidade em um mundo de perturbações e de confusões. É isso que nós precisamos, Senhor. E o que nós aprendemos hoje é que é somente a vida que está na tua doutrina, na tua palavra, a vida e o poder da tua palavra, é que pode nos dar esta constância, essa estabilidade. Ajuda a tua igreja, Senhor. Venha a favor dela. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.